Vocês estão me vendo, gente? Parece que o Instagram tá dando um bug. Ah, agora sim. Acho que agora tá. Vocês estão me ouvindo? Tô estreando aqui o meu super. Oi, a Fê Catarina. Oi, Fê. A Fê é pediatra lá em Niterói. Se vocês precisam de uma pediatra em Niterói, ó, recomendo a Fê de olhos fechados. Ao Caio, o doutor Caio, tá aqui novamente. Ele tava aqui semana passada. Bem-vindo, Caio. Ai, a Lu já tá aqui. Então, tava dando erro, aí eu saí e entrei de novo pra funcionar. Agora tá funcionando. Gente, essa live é sobre sono, tá? A gente vai falar alguns tópicos e pra isso é um assunto que eu gosto bastante de falar, porque eu acho que falta muita informação, tanto em relação aos pais quanto aos próprios pediatras, né? Como que a gente pode ajudar as famílias em relação ao sono. E aí eu chamei a Lu, a Luciane, que é neuropediatra lá no Rio. É uma querida, ela tem um Instagram chamado Neuro Sem Neura. Ela é neuropediatra, né? Então ela também tem pós-graduação em medicina do sono. Então, aqui como respaldo médico, a gente vai ter aqui bastante informação legal para vocês, bastante informação interessante, sempre embasado em ciência, tá, gente? Eu até separei alguns artigos aqui, não sei se a gente vai falar, se vai dar tempo, mas enfim, tem algumas coisas, tá? Então, antes de mais nada, a sua pergunta. Primeiro, se você quer que você deixa eu ver se eu consigo acertar o dedo aqui. Coloca a sua pergunta aqui na caixinha, tá? E aí você fica mais fácil da gente fazer uma interação melhor do que só nos comentários, tá bom? Fica melhor. A outra coisa tem um aviãozinho aqui, tá vendo o aviãozinho? Se esse assunto é interessante para você e você acha que pode ser interessante para outra pessoa, porque afinal, problemas de sono acho que todos têm, e os crianças estão dormindo cada vez menos, manda para alguém, né, essa live. Não dá pra ver o tema, gente? Vocês não estão vendo? É sobre sono. Sono sem neura. Deixa eu postar aqui. É sobre sono. Depois eu peço pra Lu colocar. Mas eu achei que tinha colocado no título. Em cima parece que tá aparecendo um título, gente, da live. Mas enfim, eu vou chamar a Lu e a gente vai começar. Quem quiser também participar do meu canal do Telegram é o t.me/pediatria descomplicada, t.me/pediatria descomplicada, para entrar no canal do Telegram, tá bom? Ou você pode também procurar, baixar o Telegram e procurar o assunto, e aí você... Ah, doutor Moisés, querido! Ele vai ter uma live também daqui a pouco. Muito querido ele. Semana que vem vai ter uma live muito especial, vocês aguardem. Deixa eu chamar a Lu aqui. Vim e vou. Isso mesmo, doutor Moisés. Olá, deixa eu Oi, ajeitar Lu, aqui. tudo Tudo certo? bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, viu? Mas para esse tema que eu Obrigada. gosto tanto, né? Gosto pouco de falar sobre sono, né? Ai, nem me fale. E é algo que as pessoas precisam saber, né? Lu, fala um pouquinho de você. Eu já te apresentei, mas eu queria que, enfim, se desse uma introduçãozinha. Seja muito bem-vinda aqui. É mais uma conversa, eu quero que fique super à vontade para falar, enfim, e para passar um pouco, aliás, bastante do seu conhecimento aí. Então, me chamo Luciane Baratelli, sou neuropediatra, né? Como você falou. Sou aqui de Niterói, do Rio de Janeiro. Sou apaixonada por sono infantil, né? Na verdade, o que me motivou a estudar sono infantil foi a minha filha, porque a minha primeira filha dormia muito mal, né? Dormia muito mal, na verdade, não, ela dormia como um bebê, né? Na verdade, como os bebês dormem. É, E aí foi que eu percebi que eu sabia muito pouco sobre sono, né? Mesmo sendo neuropediatra e tudo, eu percebi que meu conhecimento sobre sono era muito pequeno. Então, eu comecei a estudar inicialmente sozinha sobre o assunto, comecei a buscar livro, artigo,
Mas mesmo assim eu senti que ainda faltava algo, né? E aí eu fiz a pós-graduação e me apaixonei cada vez mais por esse tema, né? Até hoje, assim, é um dos temas que eu mais estudo e eu acho que a gente sempre tem muito que aprender, né? Ah, com certeza. Eu percebi também, quando eu comecei o consultório, eu senti muita falta, assim, de ter mais informação, assim, científica, médica sobre o assunto. E tem coisas que a gente não aprende na residência, né, Lu? Sim, Assim, sim, imagino muitas que na de coisas, na verdade. neuro, não sei se na de neuro você aprendeu um pouquinho mais sobre sono, mas na de pediatria geral, assim, acho que quase nada. Eu lembro que o que eu aprendi foi o método de extinção, né? Desde o bebê chorando até ele dormir. Então, o que eu lembro, assim, de aprender na residência foi nona nenê e acabou, né? Então, Olha, eu vou te realmente. dizer que eu acho que nem isso eu aprendi na residência, foi bem, bem pouco. Aí eu fui estudar, ler, eu acho que a gente tem que saber todos tem outros livros, né? Livros que não são só livros, sei lá, tratados, mas livros sobre sono. E aí a gente vai complementando aí a nossa formação, né? Uhum, com certeza. Mas, bom, Lu, eu acho que as pessoas estão com muitas dúvidas, tem muitas perguntas. Mas, não sei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, não sei, acho que talvez falar um pouco sobre como funciona o sono. Deixa eu abrir aqui as perguntinhas. Tem umas perguntas. Mas como que funciona o sono nos bebês? Diferenças Uhum. entre sono dos bebês e de adultos? Então, então, Acho que vamos pode lá, né? começar por aí. Não sei, acho que é um bom começo, Sim, talvez. sim, até porque é muito diferente, né? Então, assim, acho que em primeiro lugar, né, que é importante as mães saberem que o bebê já nasce sabendo dormir. Então, ninguém precisa ensinar o bebê a dormir, né? Apesar de ser uma frase muito repetida. Então, tem estudos que são feitos que você já observa o bebê dormindo desde intraútero. Né? Eu acho que quem já teve filho, já passou por uma gravidez, consegue observar que o bebê tem momentos que ele fica calminho, que é quando ele está dormindo, e momentos que ele fica muito agitado, né? Que é quando ele está acordado. E esse padrão de sono, ele muda muito, assim, tanto os estágios de sono, tudo varia muito desde o bebê até chegar na idade adulta. Eu acho que a primeira diferença é que o sono dos bebês, ele é como a gente chama de polifásico, né? O que que é isso? Ele pode dormir e acordar a qualquer momento, especialmente do recém-nascido. Então, a gente tem hoje, a gente sabe que a gente tem um hormônio chamado melatonina, que ele é um hormônio que ajuda a gente a regular o sono, né? Ele é um hormônio facilitador do sono. Então, quando vai chegando próximo à hora de dormir, a gente vai produzindo esse hormônio e ele vai facilitando com que o nosso cérebro entre nesse estágio de sono. No bebê, ele produz a melatonina, mas essa melatonina está muito desregulada. Ela não está muito bem regulada ao longo do dia, né? Com o sol, com a escuridão. Então, o padrão deles é basicamente dormir e ficar acordado a qualquer hora do dia. Né? Então ele costuma ter ciclos de mais ou menos 3 horas em que o bebê dorme, sendo que isso varia muito assim. É difícil falar em hora porque a mãe já começa a olhar no relógio e já achar que É. preenche aquilo. Mas assim, quando a gente vê em média, eles dormem, tem ciclos de 3, 4 horas, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, cada bebê é único. Ele acorda basicamente para mamar, depois ele dorme de novo. Conforme ele vai crescendo, ele vai evoluindo para um padrão que a gente chama de bifásico. E o que que é isso? O bebê ele vai ter umas sonequinhas durante o dia. Inicialmente, ele tende a essas sonecas, tende a se consolidar entre uma soneca de manhã e uma soneca à tarde, tá? E já adianto que soneca é algo que tem muita variação. Então, assim, eu recebo muita mensagem. Ah, quantos minutos o meu bebê tem que tirar na soneca? Eu não sei, gente, é o seu bebê, né? Não existe, assim, uma tabela que diga com um mês tem que tirar a soneca de 1 hora, com 2 meses, 70 minutos, não existe. Então, a gente às vezes tem bebês, assim, as minhas filhas sempre foram bebês de sonecas curtas, né? Que tira a soneca de 30 minutos, 1 hora e tá pronto pro jogo. E tem bebê que às vezes dorme 2 horas ao dia, 3 horas, até mais, isso pode ser completamente normal. Conforme ele vai crescendo mais um pouquinho, ele vai passando por um padrão que vai ter uma sonequinha só no dia, né? E o restante do sono à noite. Isso pode ser de manhã ou à tarde essa soneca, de acordo com a criança. E entre 3 e 5 anos, ele já passa ao sono monofásico, que seria o nosso Sem padrão de adulto de soneca, né? dormir apenas à noite. Isso. E a duração de sono vai diminuindo também ao longo da vida. Né? Então, o recém-nascido ele dorme ali em média 15 horas, um pouquinho mais, um pouco menos também, que a variação é muito grande. E essa quantidade total de sono no dia
vai diminuindo até chegar ao padrão de adulto, que fica ali entre 7 e 8 horas de sono. Isso mesmo. E tem variações, né? Tem até, você recentemente colocou, né, aquele estudo, acho que foi um estudo de 2015 da National Sleep Foundation, que eles fizeram aquela, como se fosse um parâmetro, né, uma tabelinha de tempo de sono por idade. Sim. Sabe, acho que eu vi, né? Você pôs, não pôs, Lu, essa Sim, foi semana? dos meus últimos posts. Eu acho muito Ah, bacana, isso, assim. pronto. Sim. E, enfim, eu já também tenho esse artigo aqui até baixado e tal. Eu lembro quando eles saíram, e foi uma pesquisa até que grande, foi muito boa. E aí fala que, assim, tem a janela, por exemplo, recém-nascido de 14 a 17, mas pode ser menos ou mais. Pode ser um Então, pouquinho menos ou um pouquinho mais. Pois é, adulto exatamente. também, tem adulto que você fala assim, nossa, eu preciso, tipo, sei lá, 8 horas de sono para ficar bem. E tem adulto que fala, não, eu preciso de 6 e eu fico bem, né? Agora tem adultos que são um pouco mais, 9. Então tem essa variação e a individualidade de cada bebê, porque é isso que às vezes eu acho que falta, né? A gente, é o que você falou, tudo que você põe numa tabelinha, numa regrinha, acaba que fica muito amarrado, né? Sim, eu acho que assim, é importante de ter uma tabela, para a gente ter ali Sim, um guia, para a gente poder se basear naquilo. Mas é claro que a criança ela não é um número na tabela, né? Você precisa olhar a criança na individualidade. Sempre fala, é igual a curva de crescimento, né? A gente precisa botar a criança no gráfico em todas as consultas, mas você tem que sim. olhar para a criança, não para o gráfico. Às vezes tem criança que vai estar ali acima na altura e ela é só uma criança alta, não é? Ela não tem nenhum problema de saúde. Os pais são altos, ela é alta também. É mesmo a questão do Sim. sono. E a gente não consegue mudar a nossa genética, né? Porque eu vejo também que a gente quer muito que os bebês durmam, né? E quando a gente fica adulto, parece que dormir é perda de tempo. Então, assim, aquela pessoa que dorme 6 horas por dia, ela é vista como uma pessoa eficiente, como uma pessoa, não é, bem-sucedida e tudo, porque ela precisa dormir pouco. E aí, a gente, na ânsia de querer repetir esse comportamento, a gente pode ter diversos prejuízos, porque é uma necessidade individual mesmo, né? Como você falou, tem gente que fica ali 6 horas por noite e fica ótimo, que é o que a gente chama de pequeno dormidor, e tem Uhum. pessoas que precisam de até 10 horas de sono. E é igual genética, não adianta a gente querer mudar a nossa genética, a gente tem que respeitar mesmo, né? É se conhecer. Eu acho que o sono é muito mais você se conhecer, você conhecer o seu bebê, do que tentar enquadrar ele ali em tabelas. Mas claro que as tabelas são importantes até pra gente, como médico, poder ter um olhar assim para saber o que esperar, né, também. Legal. Não, é exatamente isso. Eu vou ver se eu consigo virar aqui para mostrar a tabelinha um pouquinho pro pessoal. Ó, essa tabela, tá, gente? Depois que tem lá no, no Insta da Lu, que é do National Sleep Foundation, fala, ó, tá vendo? Imagina, a maioria tá no azul escuro. Mas se você considerar, tem recém-nascidos que dormem 11 horas e tem recém-nascido que dormem 19. Lógico que são os extremos da curva, né? Mas é isso aí, mais ou menos. Não, e uma outra questão, assim, é que quanto menor a criança, maior o Oi. intervalo de normalidade, né? Então, assim, como você falou, pode ter um bebê que durma 11 horas e um bebê que durma 19, e os dois bebês seriam normais, né? Quando a gente vai ficando mais velho, esse intervalo é um pouquinho menorzinho. Então, por isso que é tão Uhum. complicado a gente ficar comparando, né? Ah, porque o filho da vizinha dorme a noite inteira, ou ele dorme 19 horas por dia, meu bebê não quer dormir, para a gente não evitar essas comparações, porque cada bebê tem ali o seu ritmo, a gente não consegue mudar, né? A gente consegue melhorar, Não. claro, mas a gente não consegue Uhum. mudar a própria genética da pessoa, né? Não. Exatamente. Tem coisa, até, Lu, que uma frase que eu gosto bastante de falar no consultório, que é a gente adequar as expectativas, né? Sim, Até não só para o sono, mas assim, às vezes a mãe chega lá no consultório, né? Eu sei que muitas vezes não é a ideia que as pessoas têm na maioria das vezes, mas às vezes a mãe está lá e chega com um recém-nascido ou com um bebezinho bem pequeno, de 2, 3 meses, e quer que o bebê durma 12 horas seguidas, né? Tipo, sim. então a expectativa dela é que tá errada, não é o bebê que tá dormindo mal, sabe? Sim, eu até fiz uma vez uma pesquisa no meu Instagram mesmo, que quando a gente vê os estudos, né, eles dizem que 25% das crianças teriam algum distúrbio de sono. Mas eu fiz uma enquete uma vez e quase 3 mil mães responderam.
Perguntei, Uau. você acha que seu filho tem problema para dormir ou já teve em algum momento da vida? Aí 80% respondeu que sim. Então, assim, claro que 80% das crianças não têm um distúrbio, né? Na grande maioria desses casos eram só mães que estavam com expectativas errôneas mesmo, né? E eu acho que a gente tem muita informação na internet, nem sempre essa informação chega da melhor forma, né? Exatamente. Bom, a gente não quer desanimar vocês, tá, gente? E aí a Lu falou, tem coisas que podem ajudar, né? Lu, Sim. o que que você acha assim? E eu até tô aqui jogando também, porque eu acho que é importante você falar. O que 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 dica você daria, que orientação que você daria para uma mãe que precisa, que gostaria de melhorar o sono? Por onde começar? Sabe assim, não sei nem por onde começar. É, fica no colo o dia inteiro, ou tira soneca muito curto, tá dormindo, a mãe parece um zumbi. Como que faz? Socorro! Então, assim, eu acho que a primeira coisa mais importante que eu não canso de repetir é desliga os ouvidos de quem manda você dar mamadeira para fazer o bebê dormir, ou de quem fala que a culpa é do peito, ou de quem fala para desmamar, porque, vamos dizer assim, em Aí, mais a de Lu das 90% minhas. dos casos não é essa questão, tá? E eu gosto muito de enfatizar isso, porque a primeira coisa que a mãe escuta, assim, a pergunta no grupo de mães, pergunta na pracinha, meu filho não dorme, ela vai ouvir dar uma mamadeira, que dá uma mamadeira o bebê vai dormir. Não é esse o caminho, né? Eu gosto muito de uma frase que acho que é a Marielle que fala, né? Que desmamar não é sinônimo de nada, é só de que o bebê vai parar de mamar. Então, às vezes, as pessoas desmamam achando que vão conseguir alguma coisa e no final a única coisa que elas conseguiram foi o desmame, né? Então, em primeiro Nossa, é lugar, muito triste isso. É sim, o que eu falo, porque você arranja outro problema. Na verdade, se você não adequa o real do que está acontecendo, talvez com o sono, não trata a causa, se é que realmente existe, você acaba desmamando esse bebê e você gera uma frustração na mãe por ter desmamado. Então é algo muito sério. Então, assim, se você é profissional de saúde, enfim, está assistindo, ou você, mãe, tá pensando nisso, pensa bem, toma cuidado, porque tem outras coisas que implicam isso que são muito mais importantes. Que talvez você não, tipo assim, não tem, ninguém tem o direito de tirar isso de você, né? sim, com certeza. A chave do sono é principalmente a rotina, né? Então, bebês Rotina. têm que ter rotina. Claro que assim, uma rotina dentro do possível. A gente está de quarentena, a nossa vida está de cabeça para baixo. Não é também aquela rotina assim de ter um cronômetro olhando para aquilo o tempo todo, né? Mas as crianças, em geral, têm que ter um horário regular para acordar, tem que ter um horário regular para dormir. Como eu falei, escute o seu bebê, né? Perceba o seu bebê, assim. Ele fala com você, talvez não da maneira que você esperaria, assim. Ele pode não saber usar palavras, mas ele demonstra isso para você, né? Eu acho que a primeira questão é as mães começarem a observar os sinais de que o bebê dá quando ele está com sono, porque isso é muito importante, para a gente começar a regular o sono durante o dia, né? Eu falo, a gente melhora a noite de sono começando de dia. Então, quais são os sinais que o seu bebê dá quando ele está com sono? Ele coça o olhinho? Ele fica muito mais irritado? Como é que você observa, né? Para você conseguir permitir que ele tire esses descansos, que ele tire as sonecas, que ele consiga não ficar extremamente cansado, porque senão isso vai repercutir à noite, né? Além da questão como eu falei, das sonecas, ter uma rotina de claro e escuro. Essa é uma das grandes chaves também no sono, né? Porque melatonina, como eu falei lá no início, o hormônio facilitador do sono, ele é produzido no escurinho. Então, eu sempre digo que no tempo das cavernas ninguém tinha insônia, né? Porque tava de dia, as pessoas saíam para caçar, tava de noite, todo mundo ia ali para a caverna, ficava escuro, não tinha nada para fazer, você dormia e acabou. Hoje em dia, não, né? A gente tem a luz artificial, então a gente engana o nosso cérebro, e o nosso cérebro é o mesmo do tempo das cavernas, ele não mudou muita coisa, né? Sim. E além disso, atualmente a gente tem algo que é pior ainda, que são as telas. Então a gente fica naquele estímulo luminoso muito intenso à noite, e isso vai deixando a criança cada vez mais acordada. E a criança ela não tem uma chavinha, né? Não tem um botão assim, liguei e desliguei a criança. Não. Você tem que ir preparando ela para dormir. Então, medidas simples que às vezes a gente pode fazer, por exemplo, que eu faço aqui na minha casa, desde que minhas filhas são muito pequenas. Depois que escurece, assim, dá umas 6, 7 horas da noite, a gente não liga mais a luz do teto. A gente não liga, entendeu? A gente tem Hum. uma luminária que a gente coloca na sala, que é uma luz um pouquinho mais fraca. Quem não tem pode colocar, às vezes, um dimmer no cômodo principal que a criança faz, que é algo super em conta também. Então, você consegue diminuir a intensidade da luz.
Ou às vezes, como eu falei, às vezes botar um Ah, que é aquele abajur. botãozinho, Lu, é Isso, aquele aquele que... botãozinho. Ah, Você tá. gira e a luz vai É ficando que eu mais não fraquinha. lembrava o nome, desculpa, às vezes alguém não sabe também. Isso. Ou às vezes uma coisa mais simples ainda, colocar um abajur. Então, quando É, for tem até depois do. aqueles de tomada, né? Que assim, é uma luzinha que você põe na tomada e ela liga. Quer dizer, quando você põe na tomada, ela é é luminária. Isso, mas isso eu falo assim, até umas 2 horas antes da criança dormir, entendeu? Pra Ah, já ir tá. diminuindo o ritmo da família. Claro que não precisa ficar na escuridão, não precisa ficar na Ah, sim, penumbra, sim, mas verdade. evitar Entendi, aquela luz entendi. muito intensa. Assim, tem gente, por exemplo, Sim. tem família. A minha mãe é assim, ela tá em casa, ela liga todas as luzes da casa, né? Então fica aquele clarão. Você parece que tá no estúdio fotográfico. E são coisas pequenas que a gente faz no automático mesmo. Então, ou ligar a luz do corredor, em vez de ligar a luz do cômodo, e diminuindo o ritmo. Então, assim, durante o dia, o ideal é que você brinque com a criança, converse bastante com ela, abra as janelas, bote música no celular, brinquedos, isso tudo. Quando for à noite, fazer o inverso. Então, assim, umas 2 horas antes de dormir, dá aquele aconchego. Claro que você pode interagir com a criança, dar o colo, dar o carinho, mas num ritmo menor, né? Você já vai Uhum. sinalizando a criança que é hora dela ficar mais tranquila. É. E uma coisa também para bebezinho pequenininho, Lu, que às vezes tem mãe aí com um bebezinho bem pequeno, né? A gente sabe que a recomendação da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria é que seja zero tela, né? Ou seja, sem telas Sim. até os 2 anos. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está na quarentena, né? Vamos relevar isso. Eu acho que ainda assim continua sendo essa recomendação, mas cuidado com telas próximas da visão Do da rosto da criança, então criança. celular, né? Tablet, que vai ficar numa distância muito curta. Eu até fiz Uhum. uma live com uma oftalmo também, que ela fala que o problema também está relacionado até ao desenvolvimento da visão, né? Isso, além da questão do sono. E eu falo assim, depois das 4 da tarde, eu até falo 4, porque assim, criança muito pequenininha, né? Que geralmente vai dormir Uhum. cedo, bebê. Desliga a tela, procura diminuir a luz da casa, né? Por que 4 da tarde? Porque você já vai dizendo que vai Você vai no sinalizando que é entardecer, hora de dormir. né? Pois O é. entardecer. Aí 5 horas, tal, o sol tá baixando, 6 horas já se pôs, e aí a criança vai entender. Porque não tem como, tem muita criança, eu sei, mas eu sei que no consultório tem muita criança bebê, tá? Bebê que assiste tela no celular antes de dormir. Sim. Pois é. Agora, agora conta a razão médica, por que que a tela... Eu falo, assim, da questão da melatonina, acho que é legal você falar um pouco nisso, porque senão as pessoas falam, ah, tá, por que que a tela é ruim? Eu durmo com Não. a TV ligada todo dia. Então Sim, fala tem um gente. pouquinho. Às vezes a gente vai criando associações para a gente iniciar o nosso sono, né? E de fato existem adultos que associam o início do sono com a televisão. Ah, Então, é muito mais um costume, vamos dizer assim, do que a questão da luminosidade. Mas é justamente isso, assim, a luz, ela inibe a produção da melatonina. E o celular, ele é pior ainda, porque é uma luz muito intensa, muito próxima da visão, e ele tem uma grande quantidade da luz azul, que é a luz que mais inibe a melatonina de todas. Então, realmente tem que evitar muito, né? então, gente, ó, tela é inimigo do sono. Pensa assim. Sim. Porque é isso, a melatonina, cara, é o hormônio que vai ajudar o seu soninho. Se você tem luz e tela e tal, você tá dizendo pro seu corpo, não durma. Uhum. Se tem o escurinho, tal, gostosinho, você tá dizendo pro seu corpo, durma, E hoje em dia né? fala-se muito da melatonina, né? Mas fala-se muito da melatonina como um produto, né? Ah, dê a É, melatonina. Não, não dê a exato. melatonina. Ajude o seu filho a produzir a própria melatonina, né? É o hormônio Exatamente. endógeno. Você não precisa ficar dando suplementos, nada disso. Você tem que propiciar a ele com que ele consiga produzir isso de maneira natural, mas desde que você nesses pré-requisitos que são necessários, né? Exatamente, não. E Lu, em relação à melatonina, você quer falar um pouco assim em relação às. Não tô falando que você tem que falar, mas perigos, ai, quando dá, sabe essas coisas? Eu acho que as pessoas também precisam saber, porque às vezes eu acho que tem um boom aí de prescrição, Sim, a sim. gente tem que tomar esse cuidado, enfim, eu acho que é legal você ter uma palavra.
Sim, não, eu diria assim que 90% das crianças que chegam no meu consultório tomando melatonina suspendo, assim, porque ela virou uma grande promessa do sono, não dizendo que a melatonina não tem as suas indicações, ela de fato tem, tá? Ela faz parte do arsenal terapêutico para a gente poder tratar os distúrbios de sono, mas ela tem indicações muito específicas, assim. Então, em geral, é o que a gente chama de distúrbio de ritmo circadiano, que são aquelas pessoas que não conseguem dormir no horário que seria adequado para elas, especialmente assim, adolescentes, adultos. Em alguns casos de crianças autistas, principalmente, ou com algum outro tipo de deficiência, a gente pode sim utilizar, né? Mas o que eu tenho visto muito acontecer, e que eu sou muito contra o uso em bebês. Na verdade, a gente não tem nenhuma literatura que respalde o uso de melatonina em bebês, assim, especialmente nos menores de 2 anos, né? Lembrando sempre que a melatonina é um hormônio, tá? Não é fitoterápico, não é homeopatia, como muita gente acha que é. Então, apesar de ser um hormônio natural, você está dando esse hormônio de maneira artificial. Então, assim, sei lá, ninguém daria testosterona para um recém-nascido, apesar de ser o hormônio que a gente toma, né? Então, por que a É, gente acha que a melatonina é tão inócua? E a gente não sabe exatamente ainda os efeitos dela a longo prazo, assim. Ela é uma medicação relativamente segura quando você usa com indicação, com cuidado e tudo, mas ela tem uma ação no sistema imune que a gente ainda não sabe exatamente como funciona. Então, poderia aumentar o risco das crianças de apresentarem alguma doença autoimune, tá? Acho que não tem uma comprovação científica ainda forte disso, mas é um risco que existe e que a gente tem que botar na balança quando vale a pena correr esse risco e quando não vale, né? Existem também relatos, assim, uma suspeita que poderia causar também uma puberdade precoce. Então, são cuidados nossa. que a gente tem que tomar, porque você está dando um hormônio para essa criança, né? Então, assim, sono de bebê não se trata com melatonina. A gente tem outras estratégias para melhorar. E tem tanta coisa, né, Lu, assim, que dá para melhorar. Assim, o Sim. que eu vejo é isso, é que a gente vive no mundo moderno. A gente vive conectado, né? A gente está aqui falando celular, telas, enfim, luz artificial. Acho que desde o momento que a eletricidade foi, né, o homem inventou a eletricidade, isso deve Inventou a ter. insônia junto, né? É, deve ter, porque assim, eu vou contar até uma experiência para você. Eu fiz uma vez uma viagem, e é legal para as pessoas entenderem a ideia que eu quero passar. Eu fiz uma viagem para uma aldeia indígena, e eu passei 20 dias numa aldeia indígena lá. E não tinha, obviamente, energia elétrica, tinha assim muito pouco, era gás, assim, funcionava geladeira, assim, coisa que era dentro de uma Uhum. aldeia, eu fiquei junto numa casa de Nossa, que apoio. bacana. E aí é muito legal porque você começa o seu relógio biológico ele começa a funcionar com a natureza. É muito incrível. Então, assim, eu acordava com o sol e é tipo assim, 6 horas da manhã, feliz da vida. 5, 6 da manhã, assim que o sol nascia, eu já estava disposta bem. E à noite, quando eu ia dormir, o sol se punha e tal. E aí era, sei lá, 6 da tarde, né? Ainda tinha um pouquinho de energia, mas a gente dormia assim, no máximo 8 da noite. E era de boa, assim, e você via que o dia rendia tão mais, um negócio impressionante, assim. Então, resumindo, né, o que eu quero dizer, eu acho que de repente, acho que a gente, agora tá um pouco difícil por conta da quarentena, mas a gente permitir que nossos filhos, né, e a gente se conecte mais com a natureza, a gente consegue fazer com que o nosso ritmo circadiano, principalmente o que você falou de ciclo de dia e da noite, funcione melhor. Uhum. Então Sim, é exatamente isso. deixe seu filho funcionar com o ciclo do sol. Eu brinco com os pacientes, eu falo, faz o seu filho funcionar com o ciclo do sol que dá tudo certo. Assim, lógico, guardar as devidas proporções, porque tem gente que talvez não mora aqui no Brasil e, mas no estado, sei lá, fora do Não, país, sim, às vezes é mais Europa, complicado, país que porque, sei 4 horas lá, da tarde já escureceu e tudo, ou depois o também. verão é tipo 10 da noite, tá escurecendo. Aí a gente tem que trazer um pouco, talvez, mais pro momento artificial de escurecer mesmo. Mas a gente aqui Uhum. no Brasil é muito mais simples, não tem grandes variações, né? Agora tá escurecendo mais cedo, porque é próximo do inverno. No verão ele estica um pouco e eu não sei, eu percebo que as crianças esticam um pouco. É normal, né? No, Uhum. no E o nosso verão. sono, assim, você falou isso do relógio interno, né?
É sempre importante lembrar que a gente tem esse nosso relógio interno que regula a nossa hora de ficar acordado, nossa hora de ficar dormindo, mas ele é um relógio meio desajustado, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa dar esses fatores externos para ir organizando. Se o bebê, ele tende a ter um padrão matutino, de dormir cedo, acordar cedo, isso é natural dos bebês. Quando você vê, às vezes, esse bebê que dorme muito tarde e acorda muito tarde, tem algum fator externo ali que está interferindo. E são tantas variáveis que às vezes é difícil assim você achar uma solução, né? Até o horário mesmo que os pais chegam do trabalho, por exemplo, às vezes é algo instintivo, né? A gente sabe que tem famílias, às vezes, que precisam trabalhar muito, às vezes o pai sai muito cedo para trabalhar, chega em casa muito tarde, e acaba que ele não quer chegar em casa e encontrar aquele bebê dormindo, né? Ele chega do trabalho 8 horas da noite, como é que vai botar o bebê para dormir às 8, né? Ele quer ter esse tempo em família. Então acaba estimulando a criança, né? E quer brincar, ou se sente ausente mesmo por demandas externas, e aí quer compensar aquilo na hora de dormir, mas isso vai desregulando o sono da criança. Né? Então são muitos fatores culturais envolvidos, é difícil a gente dar uma solução simples, né? Exatamente. Mas assim, tem coisas simples, né, que a gente pode fazer, que é isso, ajustar. É óbvio que tem o dia a dia da família. Mas assim, Lu, às vezes eu percebo que tem famílias muito noturnas. De criança, assim, dormir 1, 2 da manhã. Assim, ou às vezes meia-noite. Aí eu falo, então, tá pouco tarde. Tem um limite, assim, que você acha assim, até esse horário, ok, é bom. Depois, será que começa a ser prejudicial para a criança, por mais que assim se adapte à rotina da família? Não, sim, começa a ser prejudicial. É difícil dar um horário limite, assim, né? Porque a criança tenha que dormir. Mas, como eu falei, isso tudo é regulação de hormônio, né? Então, Tá. quando a gente começa a alterar isso muito, você muda toda a sua produção hormonal mesmo. A rotina da criança vai ficando prejudicada. Então, assim, é difícil falar até que horas um bebê poderia dormir, né? Eu acho que a gente não tem que fugir dos dois extremos, né? Não dá pra ficar assim, sei lá, o bebê tem que dormir 8h30, 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 e fica olhando no relógio, tem que dormir 9 horas, tem que estar na cama. Mas também não dá para um bebê, uma criança pequena, dormir 1 hora da manhã, né? Então É, eu acho também. Então tá mas bom. eu, assim, a partir mais do que 9, 10 horas, vamos dizer assim, eu já não aconselharia, Tá, entendeu? legal. E uma coisa que eu falo assim, tenta regular, porque as pessoas querem às vezes arrumar o horário de dormir, mas começa a regular pelo horário que a criança acorda, né? Porque você vai Uhum. ver aí tudo fica atrasado. Eu brinco, né, que as crianças ficam meio de jet lag, sabe? Tudo atrasado, tipo, acorda 10 da manhã, acorda 11, por quê? Porque foi dormir tarde, né? Aí o Uhum. dia fica todo atrasado e a criança vai Sim. dormir às 10 da noite, 11 horas. Não E aí, mas você rende, vai às vezes ver já em chega, horas. já acorda para almoçar, para ir para a escola e. Ou criança bebezinha mesmo, assim, eu tô falando que eu atendo Uhum. muita criança pequena, até 2 anos, assim, mas eu vejo bebês dormindo tarde, às vezes, né? Isso é um padrão familiar, assim, sem dúvida, né? Né? Sim, sim. E tem a E questão genética, Lu? tem uma questão genética, tá? Mas como eu falei, existem pessoas que são mais vespertinas, que são aquelas Tá. pessoas que preferem dormir tarde, acordar tarde, e tem aquelas pessoas que são mais matutinas, né? Então tem aquele matutino extremo, que é aquela pessoa que acorda às 5h30 da manhã dando bom dia pro sol, que a gente quer matar aquela pessoa. Mas que elas A minha existem, filha é né? assim. Não, mas isso falando de adulto, porque bebê é mais Ah, comum, sim. né? Ter esse padrão. Tem pessoas que não rendem, e isso é tão importante, porque é engraçado, assim, eu lembro que na época da faculdade, eu me culpava, porque eu via colegas, às vezes, que viravam à noite estudando, e a gente, assim, eu tenho na faculdade praticamente adolescentes, né? A gente é adolescente, adultos jovens, a gente quer meio que fazer igual os nossos colegas, a gente quer entrar quer se adequar. E eu tentava virar à noite estudando e, assim, era péssimo, porque eu não rendia nada, sabe? Eu lembro que plantão, para mim, noturno, sempre foi muito sofrida. E hoje em dia eu sei que não tem nada de errado, eu sou só uma pessoa que tem um padrão mais matutino, assim, apesar de não ter esses matutinos extremos, né? Que Uhum. acorda às 6 horas da manhã sorrindo. Mas então, assim, hoje em dia eu sei que eu não sou uma pessoa que eu funciono à noite. Então não adianta eu querer me obrigar a ficar estudando de madrugada, porque isso não é o ideal para mim. Assim como tem pessoas que são o oposto, né? Que funcionam super bem, que às vezes trabalham de madrugada, rendem muito, estudam, mas para acordar de manhã não conseguem de jeito nenhum. E eu falo que o vespertino é quem sofre muito mais, né? Porque é justamente isso, assim, matutino é visto como aquela pessoa bem-sucedida, pessoa esforçada,
pessoa vitoriosa, e vespertino é visto como preguiçoso, né? Quando na verdade é só uma variação genética. Então, muitas vezes ele passa ali a vida achando que tem algo de errado com ele e não tem nada. Mas as crianças, os bebês em geral, eles tendem a ser mais matutinos. Quando você vê que eles dormem muito tarde, é por uma questão dos pais, assim. E tratar sono é igual tratar obesidade. Ou você trata a família toda, né? Ou você não vai conseguir melhorar. Assim. Não consegue. Não adianta você querer fazer uma criança emagrecer, por exemplo, uma criança que está com sobrepeso, e os pais continuarem comendo, sei lá, McDonald's toda semana, entendeu? E é a mesma coisa do sono. Se você não está disposta a adequar o sono, o seu sono também, o sono do seu companheiro, você não vai conseguir melhorar o sono da criança, né? E é importante, eu acho que às vezes a gente trata o sono, a gente tem muita dificuldade, assim, no geral, os pais têm muita dificuldade, mas a gente também não trata o sono com a devida importância. Então a gente quer que o bebê durma, mas a gente também não está fazendo as coisas, as medidas para o bebê dormir melhor. Então, ou entre aspas, né? A gente não, muitas vezes não sabemos por desconhecimento, mas às vezes a gente também não quer abrir mão de determinadas coisas. A gente quer, tipo, sei lá, ter uma vida mais noturna. E é difícil, assim, até uma vida mais É noturna no difícil, é sentido de difícil. ficar tudo mais tarde, né? Não sair todo dia, não é isso, mas é isso, né, Lu? Tem que renunciar um pouquinho, né? Não tem jeito, né? Pelo bem deles. Pelo bem. Como na maternidade, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Lu, eu vou. Você quer falar mais alguma coisinha? Faz assim, vai falando alguma coisa boa, né? Eu vou procurar aqui, porque tem. Não, é porque tem muita pergunta. Não, mas uma muita. questão tão muito importante também que eu queria reforçar que você falou é a questão de como é que a gente muda esse padrão, né? Tem aquele bebê que dorme muito tarde, acorda muito tarde, às vezes até aquela criança que diz é um padrão que você vê em crianças mais velhas, né? Eu vejo que muitas famílias, eles tentam primeiro fazer a criança dormir mais cedo. E a gente sabe que não funciona. Porque se a criança está acostumada a acordar, por exemplo, 10 horas da manhã, né? Ela não vai conseguir dormir 9 horas da noite. Porque ela ainda não atingiu ali a pressão de sono, né? O sono é como se fosse assim, um exemplo que a gente fala de um copinho, né? Você dorme e você vai esvaziando aquele copinho, você acorda, conforme o dia vai passando, você vai enchendo aquele copinho, que é como se fosse a pressão do sono, né? Esse copinho ele precisa atingir um certo limiar, tá? Para que você consiga dormir. Então, assim, tem uma frase de uma professora minha que eu gosto muito que ela falava que a gente pode comer sem fome, pode beber sem sede, mas a gente não pode dormir sem sono. E muito menos fazer uma criança dormir sem sono, né? Então, a gente tem que fazer com que esse copinho dela chegue ali num nível, né? Que ele não esteja vazio o suficiente para ela não sentir sono e nem esteja transbordando. Porque aí, se a criança também estiver com muito sono, ela vai ficar muito irritada, muito agitada. E eu falo que criança pequena, por mais que pareça muito fácil pra gente, a criança pequena, ela não sabe que quando ela tá com sono, ela precisa dormir, né? Então, ela sente aquele desconforto que a gente sente quando tá com sono, né? De ficar irritado, ficar cansado e tudo. Mas ela não sabe que a solução para isso é simplesmente fechar o olho e dormir. Então, ela vai ficando cada vez mais agitada, né? Então, o que acontece? Como eu falei, se a É criança muito o que as acordou... pessoas chamam de efeito vulcão, né? Sim. Deram esse nome que nada mais é do que isso, né? É. Então, por Negócio exemplo, você pega a criança que acordou muito tarde, né? E você fala, não, tem que fazer ela dormir 9 horas da manhã, porque quando ela dormir 9 horas da manhã, eu vou conseguir acordar ela cedo. O que acontece? Ela vai estar sem sono, né? Então, você vai colocar uma criança, tentar forçar ela na cama sem sono, ela não vai dormir. E o que ela vai fazer? Ela vai ficar agitada, porque ela não vai ficar ali deitada na cama, paradinha, olhando para o teto, né? Vai ficando mais agitada, os pais vão perdendo a paciência. E ao invés de ela ter essa rotina tranquilizadora antes da hora de dormir, ela vai ficar mais agitada e quando chegar aquele horário que ela sentir sono, ela vai estar agitadíssima. Então vai virando uma bola de neve. E aí outras famílias pensam o oposto. Não, então, se ele dorme 10 horas, se ele acorda 10 horas da manhã, eu quero que ele acorde às 7, então a partir de hoje eu vou acordar ele às 7 da manhã. Aí também não funciona. Porque a criança vai ficando muito agitada ao longo do dia, e aí você bagunça mais ainda o sono dela. Ela acabou tirando uma soneca fora de hora, ou chega à noite ela tá tão cansada que se torna mais difícil dela dormir, né? Então, assim, qualquer mudança no sono que você faça, queira fazer com uma criança, ela precisa ser gradual, tá? Até para a família conseguir bancar aquela mudança e persistente. Então, se a criança acorda às 10, você vai começar a acordar ela às 9h45. Depois você vai começar a acordar ela às 9h30, mas vai seguir aquilo, não é um dia, sabe? Você não vai mudar, às vezes, um padrão de 2 anos em um dia, né?
depois das 9. E ao mesmo tempo você vai puxando esse sono da noite, para conseguir mesmo ir ajustando esse reloginho da criança, né? Exatamente. Mudanças graduais, isso aí. Graduais e persistentes. Ó, vou colocar aqui. Mais ou menos, acho que você já falou um pouquinho das sonecas. Vou colocar isso aqui que é um pouquinho longa, mas eu até vou explicar, porque ela me mandou um direct, é uma pediatra, a Viviane. Ela me mandou um direct contando, né, mais, e eu achei interessante, que é um tema assim, ela fala de questão de sistema gastrointestinal, né, ou a parte de intestino no geral, e quanto que isso pode atrapalhar o sono dos bebês e das Uhum. crianças. Ela contou a história da filha dela, que tinha uma constipação, e aí, quando melhorou o intestino, melhorou o sono. E se você quiser ter falar uma palavrinha aí também. Bom, fala sobre isso, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o uso de probiótico, que ela que seria Não, mais então, né? Na verdade, diversos fatores polêmico. externos podem interferir no sono. Por isso que eu falo que a gente começa a avaliar o sono durante o dia, né? Como que é essa criança durante o dia? Essa criança tem, de fato, tem sintomas de constipação, ela é uma criança mais irritada, tem alguma outra questão para a gente pensar no refluxo. É importante a gente também, às vezes, avaliar a respiração dessa criança. Será que ela é uma criança respiradora bucal, que a gente pode pensar talvez numa apneia do sono? Então, Uhum. de fato, assim, se existe alguma comorbidade que vai deixar essa criança mais irritada, isso vai se manifestar no sono também, né? Então, sem dúvida, é importante Assim como avaliar os essa parte adultos gastrointestinal. também, né? Sim. E assim, criança é muito sensível, no geral, porque nos primeiros 3 meses tem a cólica, né? A cólica do Uhum. lactente, que tem bebês que têm maior e menor intensidade. Então você vê que quando o bebê melhora ou tem bebezinhos que têm uma cólica no final do dia, depois do entardecer, ou os pais falam, olha, a criança tem cólica das 9 da noite até as 2 da manhã, sei lá. A criança realmente dorme mal. Né? É óbvio que é uma Uhum. fase que às vezes a gente tem que adequar algumas coisas, muitas vezes alimentação, da mãe, muitas vezes se está em aleitamento. Sem nenhum, não é nenhuma coisa assim, como eu te falei, eu falo aqui, também a pessoa vai falar, a doutora Kelly mandou fazer dieta, sei lá, que isso melhor. Não, é individualização, Uhum. porque tem casos que você vai adequar aquela para aquela mãe, para aquela dupla de mãe e bebê e vai melhorar. Tem situação, né, Lu, que alergia alimentar, refluxo, né? Imagina um bebezinho que sente queimação toda vez que ele deita, ou até quando tá sentadinho. Imagina como que deve ser difícil para ele dormir, né? Sim, ele vai E ficar mais aí, irritado e não vai conseguir relaxar mesmo à noite, né? então resumindo, trate a causa de base, né? E aí, consequentemente, também o sono vai melhorar. E você acha, Lu, que a longo prazo, por exemplo, um bebê que foi. Pergunta mesmo, tá? Um bebê que Uhum. passou por isso, por exemplo, teve muita cólica, alergia alimentar, ou refluxo, depois ele pode vir. Melhorou, daí melhorou a cólica, tratou a alergia alimentar, tratou refluxo, mas aí ficou um tempo assim dormindo meio mal. Você acha que isso pode interferir no sentido da criança não conseguir ter um padrãozinho de sono tão bom, isso demorar mais para ajustar? Em geral, assim, quando a gente trata o problema de base, o sono da criança às vezes acaba melhorando também, né? O que Tá. muitas vezes acontece é que as famílias ficam muito angustiadas e acabam bagunçando um pouco a rotina daquela criança, né? E isso acaba postergando essa dificuldade dela, né? Às vezes por uma família já não sabe mais como agir. Porque Tá aí entra criando um outros padrão fatores, inadequado para né? o sono, né? Pois é. Tem a parte comportamental, enfim. Sim. Isso dá para fazer uma outra live só de insônia comportamental, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Bebê de 8 meses acorda 3 a 4 vezes. Como reduzir isso? Já uso ruído branco, quarto escuro. Então, assim, né, pode ser, pensando num bebê hipotético que está acordando mais vezes à noite. Uhum. E ela já fez algumas adequações. O que você orientaria?
Então, Ou, assim, direcionaria, né? Óbvio, não é pra gente dar uhum. conduta, mas... Quando a gente fala de início de sono, né? Na verdade, despertares, a gente tem que lembrar É, primeiro que ninguém dorme a noite inteira, né? Nem nós adultos, nem as crianças. Como é que é esse ciclo de sono dos bebês, né? A gente passa por várias fases do sono. Então, nas primeiras horas, a gente tem de entrar numa fase um pouquinho mais profunda. Então, até por isso que é muito comum as famílias falarem, as primeiras 3 horas de sono ele vai bem, né? Não sei se você recebe isso muito no consultório. No início da noite ele vai bem, depois que ele uhum, começa a acordar de hora em hora. É justamente por isso, porque essas primeiras horas do sono, elas são mais restaurativas, é a hora que a gente mais descansa mesmo fisicamente falando. Então a criança entra num sono mais profundo, é um ciclo um pouquinho mais longo, tá? E depois ele vai entrando em ciclos mais curtos e entre cada ciclo dele ele superficializa, né? E aí, o que a gente precisa lembrar? Que todos nós, tá? Não são só os bebês, na verdade. Todo mundo tem o seu ritual de sono, vamos dizer assim, né? Então, tem gente que só dorme de barriga para cima, tem gente que só dorme de barriga de lado. A gente só repara isso nos bebês, na verdade. Mas se você observar a fundo, todo mundo tem esse jeito. A gente só percebe esse nosso jeitinho quando a gente é impossibilitado de dormir daquela forma. Então, às vezes, a pessoa só dormia de barriga para baixo, ela fez uma cirurgia que ela vai ser obrigada a dormir de barriga para cima, ela vai ter tanto mais dificuldade de iniciar o sono, né? Quanto ela vai ter a sensação de que acordou mais vezes de madrugada. Porque ela vai ter esses micro despertares e eles vão se prolongar, porque ela não vai conseguir, vamos dizer assim, voltar para aquela associação que ela fazia e conseguir pegar no sono novamente. Com os bebês é a mesma coisa, tá? Eu não gosto muito de dizer assim que a gente cria associações negativas, nada disso. Mas às vezes o bebê associa, por exemplo, a, a só dormir sendo amamentado, né? Então a mãe faz ele dormir ninando dele no colo, ou colocando ele no seio, não que nada disso seja errado, tá? Deixando isso bem claro. Eu recebi até recentemente um paciente no consultório que a mãe colocava ele sempre para dormir na bola de pilates, né? Então, o bebê era tão acostumado a isso que teve um dia que a bola furou, assim, a família ficou desesperada para conseguir buscar outra bola de pilates porque o bebê não conseguia dormir. Só que o que acontecia? Ele estava acostumado a dormir naquele balanço intenso, você imagina ali, a bola de pilates, assim, né? Quando o bebê colocava no berço, ele ficava um período, mas quando ele dava esse micro despertar, ele queria buscar aquela maneira com que ele estava acostumado. E isso não acontecia, ele chorava, despertava a mãe, e a mãe precisava repetir aquele ciclo, né? Então, assim, existem várias estratégias que a gente pode utilizar para isso, tá? Eu falo, a primeira estratégia é a estratégia expectante. O que é isso? Assim, se você não faz nada, a tendência é esses despertares irem diminuindo ao longo do tempo. E eu acho importante enfatizar isso para a mãe, assim, que o bebê acordar para mamar, ou o bebê acordar para ser pego no colo, não faz mal para o bebê, tá? Porque o ciclo de sono dele está ali completo e não vai causar um prejuízo no longo prazo. Então, às vezes, tem família que está muito angustiada com medo de que o filho não vai crescer, ou que vai ter algum problema com isso. E só de você se tranquilizar, olha, não vai despertar de madrugada, isso com o tempo tende a melhorar. Tem família que já fica satisfeita com isso, já se tranquiliza. E a gente pode sim adotar essa conduta independente da maneira com que a criança durma. Né? Só que existem alguns casos extremos, assim, é difícil a gente colocar um número, né? Eu sei que a gente gosta muito de número, tabela. Mas eu já tive, por exemplo, bebês que acordavam de hora em hora. E aí, acaba que por mais que não faça mal para o bebê, desestrutura toda a família, né? Os pais ficam muito cansados, ficam muito angustiados, a mãe fica exausta, e a gente, se não dorme direito, a gente acaba descontando aquilo na criança, porque a gente fica menos paciente, então prejudica o relacionamento, e você, de fato, precisa intervir, né? Eu tenho percebido, assim, que a chave da questão é o bebê conseguir adormecer naquele local que ele vai dormir, né? Seja a cama compartilhada, seja o berço, de acordo com o que a família pensar, mas assim, usando o exemplo do berço, que normalmente é o que a maioria das famílias me procuram, né? Quando a gente fala em botar o bebê adormecer no berço, eu vejo que muita gente pensa que é assim, você vai pegar o bebê ali que está ali brincando com o Jucara e vai botar ele sentado no berço, ele vai virar para o lado e dormir, né? Mas não é isso. O que seria, na verdade? Seria a gente conseguir colocar o bebê no início do ciclo de sono. Então, por exemplo, você acalenta ele, você amamenta ele. Mas ao invés de você esperar o bebê chegar naquele ciclo de sono profundo, né? Que ele fica assim hipotônico, ele fica mole, a cabeça dele cai para trás. Quando ele começar a adormecer, você coloca ele no bercinho. E termina ele de inclinar ele ali no berço. Pra ele iniciar esse ciclo de sono no berço. Sonolento. Isso. Porque a grande dificuldade, quando você faz assim, muitas vezes o bebê desperta logo.
né? Ele desperta, aí você vai pegar ele no colo de novo, vai acalmar, vai fazer ele adormecer. E quando ele estiver ali naquele inicinho, você vai colocar ele no berço de novo. É cansativo, porque quando você pega o bebê nesse sono profundo, né, que eu falei, assim, que ele já tá ali mole, largadão, parece que o bebê já caiu para trás, coloca ele no berço, ele vai ficar. Então, assim, intuitivamente, as famílias acham que é mais fácil naquele momento. Porque como ele já está no sono profundo, ele vai ficar ali e vai ficar ali bem de primeira, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Acabou aquele ciclo de sono, ele vai demandar a presença dos pais de novo, vai chorar, vai acordar. E às vezes isso fica numa intensidade muito grande que a gente precisa intervir. Então é insistir mesmo nessa mudança, é perceber, assim, de colocar o bebê no início de sono. E lembrar, assim, que infelizmente, né, toda mudança que você faz, o bebê vai reagir com o choro, né? Porque quando a gente fala em chorar, as pessoas pensam naquele método que a gente usava antigamente, de extinção. Que você deixa o bebê chorar no berço e deixa ele lá chorando, 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 até que ele cansa de chamar a mãe e durma E sozinho. E dorme. não é isso, na verdade, né? É você saber que o bebê está chorando, porque a maneira dele de se expressar, que está sendo feito algo ali de diferente da maneira com que ele dormia, né? Mas você vai acolher sim esse bebê, entendeu? Uhum. Com certeza. Com certeza. Lu, Lu? Oi, oi, tô ouvindo. Oi. Ah, não, é que acho que a gente já tá no. Então, gente, só resumindo aqui, só reiterando aqui o que você falou, acolher o bebê, não precisa fazer chorar, colocar o sonolento mais acordado, de forma que ele entenda que ele dormiu no berço. Porque toda vez que ele despertar, ele vai saber se fazer dormir de novo sem precisar da associação com que ele foi, com que ele dormiu. Se ele conseguir se auto-acalmar e adormecer no berço, ele vai conseguir. Quando ele superficializar do ciclo de sono e acordar, aquele breve Isso. despertar, né? Ele vai conseguir aprofundar de novo. E é Mas difícil, assim. é É simples, mas difícil. é fácil, Não é né? fácil. E assim, o que eu sempre digo para as minhas pacientes, a grande questão é que antes de melhorar, piora. É. Entendeu? Ai, meu Porque às Deus. vezes o sono ele tá muito difícil, mas a família já tá ali adaptada naquela dificuldade, né? Então, para você mudar, assim, esse padrão vai piorar ainda por um período. Dessa vez você vai dormir menos ainda do que você já dorme, porque o bebê vai demorar mais tempo para você conseguir colocá-lo no berço inicialmente. Então, mas se de Não, fato você vê que exatamente. é um padrão que tá muito difícil, que você quer mudar, você precisa passar por essa fase mais difícil para mais para frente consolidar melhor esse sono noturno, né? Exatamente. Então, ficam as dicas aí, ó. A Lu, só agora, Lu, deixa eu desligar aqui. Desligar não. Como é que eu faço pra. Tirar essa Eu também não pergunta, eu sei. não consigo tirar. O rostinho. Ah, gente, por que isso. Calma. Na Deixa eu verdade, nem desativar. sabia que tinha essas caixinhas de perguntas agora, na verdade. Ai, gente, eu Não é não aqui em consigo. cima, será? No perguntas e respostas? Será que se clicar ali não some? Não tenho. Nossa, tenho. Não consigo tirar. Acredita? Não tem problema. Não, é que eu queria que você falasse. Bom, Lu. Nossa, mudei. Faz assim, fala um pouquinho do seu curso, acho que é legal, as pessoas têm pediatra, deve ter gente aqui que está te assistindo, enquanto Não, eu é. tento tirar essa pergunta daqui. Então, estou com um Caramba! novo projeto que eu fiz junto com duas colegas também, médicas do sono, que é um curso chamado Sono para Pediatras, tá? O que que é isso? A gente começou a perceber que, de fato, assim, muitos pediatras tinham dificuldade mesmo de lidar com o sono dos bebês, por não ter tido essa formação e recebia muitas essas queixas da família, eles ficavam perdidos sem saber como agir. Então, a gente resolveu de fazer de maneira bem didática, objetiva, algumas aulas, englobando todos os principais distúrbios de sono na infância e na adolescência. Eu digo muito assim, gente, não é curso de consultoria de sono, não é curso para ensinar bebê a dormir, na verdade, né? A gente quer capacitar os pediatras a ter uma visão mais global do sono infantil, a ajudá-lo a reconhecer quando a criança tem um padrão normal de sono e quando a criança tem um padrão anormal. Né? Como eu falei, 70% das mães
se queixa de sono no consultório, 80% das mães não tem distúrbio de sono. Mas a gente tem que tomar cuidado para ir para nenhum dos dois extremos. Nem de achar que tudo é um problema, nem de achar que tudo é normal. Então, para ajudá-los a perceber, na verdade, né, quais são aquelas crianças que têm um padrão de sono normal e a família só precisa ali de se fortalecer, de se tranquilizar e tudo, fazer algumas mudanças pequenas na rotina. E separar aquelas crianças que de fato têm um distúrbio de sono, que é algo mais grave, que está ali prejudicando aquela criança, que você precisa intervir, né? Então, quem quiser conhecer mais, é só ir lá no meu perfil, que é uma programação bem bacana. Legal, muito bom. Consegui tirar. Obrigada, viu, Lu? Queria que Obrigada a você pelo você convite falasse mais as uma vez. considerações finais. Vamos tirar um print aqui da tela? Nós. Eu gosto de tirar o print com os meus convidados. Pessoal, se foi legal essa aula para vocês, depois faz um print, marca a gente, marca a Lu, que é o Neuro Sem Neura, e eu. Dá um sorriso, Lu, vai lá. Pronto, print. Marca a gente e coloca aquilo que foi bom, seus comentários. Não falou sobre as sonecas do dia. Fala, é muita coisa, né? Pois é, muito assunto. Por mim, se deixar aqui, eu fico 3 horas, 5 horas falando sobre sono, gente. É muito assunto. Mas Por isso que a gente tem olha, que ter essa abordagem individualizada mesmo. Né? a Lu, no perfil dela, ela fala sempre sobre sono também. Essa semana eu vou colocar alguns posts sobre sono. No blog tem algumas coisas que eu coloco para prolongar a soneca, mas tenta ao máximo, né, entender aí os sinais de sono do seu bebê para que ele consiga, né, dormir nos momentos que ele não está super cansado, como é que você falou? Daquele momento certo, né? Isso, que o copo não está transbordando, vamos dizer assim. Né? O copinho não está transbordando, a pressão de sono, né? Então, não é... A soneca também é mais ou menos a mesma coisa, diferente... É lógico que é um pouquinho diferente da noite, mas também vai ter um momento que o bebê vai ter sinais de sono. Aí o que eu falo, assim, primeiro tem que ajustar a rotina, tem que ajustar a higiene de sono, tem que ajustar o ambiente. Aí depois a gente vai entender o que sobra e se a soneca vai ficar melhor ou não. É importante o bebê dormir. Então, o bebê só dorme no colo. Se só dorme no colo, deixa ele dormir no colo, porque pelo menos ele vai dormir. Depois a gente vai Às vezes é melhor você botar o bebê ali no colo, no sling, na soneca, e garantir que ele vai tirar aquela soneca das horas necessárias, do que às vezes tentar colocar ele dormir em outro local e ele acabar acordando mesmo, né? Lu, você tá atendendo online? As pessoas estão perguntando, você pode... Atendo sim. Na verdade, se quiser entrar no meu perfil e me mandar uma mensagem, lá tem um link para tudo, assim, para o atendimento. Lá também fala sobre curso. Só me mandar inbox que eu respondo todos vocês. Ótimo. Muito bom. Acho que é isso. Não teria como... Sono tem muita coisa para falar, gente. Então não daria tempo. Lu, você quer fazer umas considerações finais? Aí eu já vou salvar a live. Então vou deixar a live salva para o pessoal. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, tá bom, Kelly? A gente tem que sim ter o olhar atento para o sono do bebê. Eu acho que isso é muito importante, porque o sono do bebê influencia em toda a família, né? E às vezes, se a família está muito cansada, isso acaba repercutindo mesmo nos cuidados com o bebê, na disposição para a gente estar ali com aquele bebê. E tentar ter eu falo assim, pra gente que é pediatra principalmente, né? Tentar ter uma visão mais acolhedora e olhar os dois lados, assim, tanto nas necessidades da mãe quanto nas necessidades do bebê, para tentar achar o melhor ali para aquele binômio mesmo, né? Exatamente. Legal. Muito obrigada, Lu. Obrigada por seu tempo aí, por poder trazer tanta informação aqui pra gente. Tá bom? Obrigada a você. Um beijão. Um beijo. Depois o Insta dela é Neuro Sem Neura, tá? Acho que teve gente que perguntou, mas já colocaram o mesmo. Isso, essa semana eu tô fazendo uma sessão de post sobre sono. Pronto, aproveita. Neuro Sem Neura, tá? Para vocês seguirem lá. Então tá bom, Lu. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Beijo. Tchau.